Olá, Motolama na área. Estamos aqui na Chapada dos Veadeiros, na cidade de São João da Aliança. Nós vamos andar de moto durante 4 dias. Vem com a gente. E para a gente fazer o nosso passeio de 4 dias, eu estou aqui com a galera da CMA, que significa... Cerrado Moto Aventura. Este daqui é o Bressan, esse daqui é o Paulo e esse é o Leandro. Eles que estão organizando todo o esquema para a gente andar de moto nos 4 dias. Então fala um pouco da CMA para a gente. CMA é uma empresa aqui de Brasília, né, que opera circuitos de treinamento, expedições, tours e também aluguel de motos. A equipe aqui é o seguinte. Ele é o instrutor-chefe, eu sou só o orelha instrutor. Orelha quer dizer o quê? O que dá palpite? Não, orelha é o que é o Auxiliar. auxiliar. Eu coloco o cone no chão, falo que o aluno está fazendo bosta, ele ensina. Entendi. Então quer dizer, o fera é ele. Ele é só o palpiteiro. Eu sou mais para guia, né? Levo a galera para o meio da presepada, deixo a galera lá no meio do mato e fujo sem o GPS. O bom assim é porque a empresa ela opera em duas coisas muito bacanas do motociclismo. Tanto a parte de que a gente sai para andar, para curtir, para ver paisagens legais, e também a gente sai para aprender. Hoje a gente tem o nosso curso de um dia completo, que é o Terra Primeiro Contato. Esse curso ele é lá dentro do nosso centro de treinamento, com uma pista que foi pensada para que realmente a pessoa consiga progredir, treinar todas as técnicas que são necessárias ali para que ele inicie no off-road. Inclusive eu estou tenso aqui, porque eu já ouvi falar que tem uma tal de uma poaca, que lembra cloaca. Já viu, né? Já viu que boa coisa não deve ser. Mas isso a gente vai contar ao longo do passeio. E o que a gente pode esperar desses 4 dias de passeio? Você regalou o olho, o cara regalou o olho. Fala lá. Bastante diversão. Bastante diversão. Relevo, serra, curva, subida, descida, pedra solta, pedregulho, travessia de rios, tem de tudo aqui E nessa tudo época. isso que me emprestaram uma Himalaia para fazer isso, que eu não conheço. A melhor moto. O cara aqui é fã da Himalaia. Eu vou ver amanhã, depois eu conto para vocês. O detalhe é o seguinte, não é só por isso não, tá? Tem cachoeira pra caramba, tem paisagens fantásticas, boa comida, Goiás, comida do mineiro e Goiânia, troço fantástico. Tem uma outra coisa também que eu acho que o pessoal vai gostar de ver, que a gente vai passar por umas balsa daquele jeito, não é balsa bonitinha, de motor, não. A atração lá é o braço do balseiro. Então, assim, são coisas assim bem interessantes e principalmente paisagens que a gente não imagina que a gente está no coração do Goiás. É uma região do Goiás que é maravilhosa. Então, assim, e muitas vezes o pessoal conhece essa região por Alto Paraíso, por São Jorge, mas só que não, asfalto. O que a gente vai ver? A gente vai ver a Chapada pelo outro lado. A gente vai ter a oportunidade de fazer um almoço numa vila chamada Vila Garimpinho. Cara, um local que é um antigo garimpo, então assim, você permeia muito pela história do Goiás. Então isso daí é uma coisa extremamente interessante. Será que o Paulo encontrou uma boipita? Espero que sim, né? Eu sei. Acompanha a gente que a gente está indo para lá. Vambora. Pois é, e fomos. Tudo começou com uma ideia do Marcelão da Rally Rider para que eu entrasse em contato com o Bressan da Cerrado Moto Aventura, que organiza umas expedições no meio do Cerrado lá para os lados de Brasília. Mas o que é Cerrado? É conhecido como a savana brasileira. É o segundo maior bioma do Brasil. Só perde em tamanho para a floresta amazônica. Mas diferente da floresta, ela tem umas árvores baixas e troncos retorcidos. E muita grama. E a paisagem é plana, diferente do que vemos aqui no Sudeste. Outra coisa que chama atenção na região é o agronegócio. Tem plantações de tudo, com vários quilômetros de extensão na beira da estrada. A paisagem é impressionante. Mas voltando ao passeio, de início eu achei que era inviável ir. Minha moto estava em manutenção e não ficaria pronta antes do evento. Estava aguardando chegar peças lá das gringas. Mas aí conversa vai, conversa vem, e me ofereceram uma Himalayan para fazer a expedição. Inclusive, quero agradecer a BR-SAM que viabilizou minha ida para o Cerrado. A BR-SAM fabrica várias peças e acessórios para Royal Enfield
e agora estão começando a linha da Triumph também. Visite o site deles que tem bastante coisa interessante. O link da BR-SAM vai estar aqui embaixo na descrição. Pois é, com isso topei na hora. E a próxima dificuldade era como chegar lá em Brasília. Mas como tudo se dá um jeito, conversa daqui e ajeita dali, e depois de uma longa aventura pelo meio da noite, emendando com uma carona do André da Cove, 26 horas depois, cheguei em São João da Aliança. Chegando lá, fui imediatamente apresentado a Himalayan e a galera que ia rodar conosco. O grupo era composto de 10 pilotos e 3 guias. As motos eram um conjunto bem eclético. Tinha uma BMW GS 800, uma XRE, uma Cove 450 Rally, uma DR 650, uma Lander 250, uma KTM 690, duas Himalayas, uma Africa Twin, outra XRE, uma Tiger 900 e outra Lander. E mais tarde chegou uma BMW 650. O conjunto prometia muita risada. Hoje vou contar como foi esse passeio pelo meio do Cerrado do Planalto Central, que é muito diferente daqui da região sudeste, onde aqui você a cada 10 km você encontra um lugarejo. Lá era desabitado. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Rodar de moto pelo Brasil é uma experiência que poucos países do mundo podem oferecer igual. E para conhecer essas maravilhas, só o Motolama pode te dar as dicas e as orientações necessárias para fazer esses passeios. Para isso, confira se está inscrito, dê o like para mostrar que está gostando e compartilhe esse vídeo para que mais gente possa conhecer o que é viajar pelo Brasil de moto. Nossa aventura começa no centro do Brasil, no meio do Cerrado. Eu não andava pelo Cerrado desde o Rally dos Sertões de 1999. Para mim que moro aqui na região sudeste, o Planalto Central é uma região totalmente diferente do que eu estou acostumado. As paisagens são planas, onde você vê o sol se pôr no horizonte, sem morros para esconder o astro-rei. Antes eu gostaria de mencionar a Rally Rider, que foi um pusta parceiro durante todo o passeio pelo Cerrado. Sem as bolsas e alforjes da Rally Rider, não teríamos como levar nossos cacarecos seguramente sem medo de perder nada no meio do caminho. Inclusive, quem participou do evento ganhou uma bolsa Buffalo para facilitar o carregamento. Verifique no site da Rally Rider toda a linha de produtos dos caras. E tem mais, se quiser ganhar um desconto inteiramente grátis, use o código MOTOLAMA5 que você vai ter 5% de desconto. Vai lá para conferir. Então, voltando ao passeio, quando me convidaram para andar com os caras lá em Goiás, fiquei super animado. Mas como disse, eu estava sem moto. Então me ofereceram a Himalayan para rodar. Pronto, juntou a fome com a vontade de comer. Sempre tive uma simpatia com a marca Royal Enfield e estava louco para conhecer a moto. A Himalayan, apesar de ter pouca potência e ter uma suspensão meio capenga, me impressionou muito bem. O torque dela é muito bom, permitindo retomada de velocidade muito forte. É claro que quando chama na mão num retão, ela fica um pouco a desejar. Mas com uma velocidade de cruzeiro em torno de 110 a 120, quando pinta uma subida, ela retoma com ótima disposição. A moto que peguei, de início parecia que estava com algum entupimento, mas com o tempo constatei que era algum problema de injeção. Às vezes quando desligava, ela não pegava nem com reza braba. E o pior, às vezes ela apagava no meio de uma travessia de riacho, e olha que tinha muitos. E pelo jeito do apagão, não era água no filtro. Mas apesar de apagar às vezes, ela rodou bem e não me deixou na mão. Aliás, deixou sim. No terceiro dia, quando ela apagou, a bateria não deu conta de ligar. Mas nada que uma chupeta não resolvesse. Mas vamos parar de falar da moto e contar como foi o passeio. Cheguei em São João da Aliança na terça-feira à noite, depois de 26 horas de viagem. E eu estava moído. Na quarta, logo de manhã, o pessoal resolveu visitar a Cachoeira do Bonito. Mas no meio da Vila São Jorge, perto de Alto Paraíso de Goiás, a Himalayan resolveu mostrar como seriam os 4 dias de passeio e apagou. Como eu ainda não tinha intimidade com o brinquedo, pedi socorro para o André da Cove e ele veio me buscar. Dali encontramos a galera que já estava comendo a tal da matula. Aqui na minha região sul de Minas, a matula é uma espécie de marmita.
Mas lá em Goiás, a matula é um prato que se parece um pouco com o tutu, mas que leva carne de porco e galinha e os tropeiros levavam para comer durante suas viagens. E como ela era assada dentro de uma trouxinha de palha de milho, que parecia uma marmita, aqui no sul de Minas, a marmita ganhou o apelido de matula. Afinal, era o drive-thru dos tropeiros. De volta ao hotel, pronto para encarar uma mecânica séria na Himalayan, ainda em cima da picape, ela resolveu funcionar. Daí começou a palpitaiada. É fio partido, é entupimento, é o giglê. Para você ver. Coloquei uns aditivos de limpar o bico e relaxei. No dia seguinte, estávamos prontos para partir. E como diz o tio Fellner, entre 8h30 e 15 para as 11, soltamos a embreagem. E partimos para o primeiro dia de expedição. Antes da largada, rolou um briefing explicando o que encontraríamos. O tipo de piso, a tal da poaca e a forte recomendação de levar água. Afinal, a região é muito seca. O roteiro desse dia era chamado de esquenta-braço. Foi um roteiro simples de 108 quilômetros, saindo de São João da Aliança, descendo a Serra do Labéu e indo até a represa do Rio Paraná. Era um trecho tranquilo, ótimo para esquentar o braço. Mas aqui já tivemos uma prévia do que seria a poeira. Depois de descer a Serra do Labéu, pegamos um baixadão até chegar à barragem do Rio Paraná. E como dizem, errê, marzão! Depois de muitas fotos à beira da represa, partimos para o almoço. Mas eu acho que a Himalayan não estava com fome. Depois da parada para as fotos, ela não queria pegar de jeito nenhum. Mas como eu tinha uma descidinha, aos trancos, ela resolveu funcionar de novo. Mais uns quilômetros e chegamos na tal da pousada Tucunaré. Lá fomos brindados com um belo almoço à sombra da árvore, bem bucólico. E finalmente, com os buchos cheios, partimos para a segunda parte do esquenta-braço. Mais um trecho de baixadão e subimos a Serra do Chapéu. Aqui fomos apresentados à famosa poaca. Poaca é uma poeira bem fina que parece um talco e que quando o cara da frente passa pelo meio da poaca, levanta aquele poeirão que fica horas no ar, impedindo qualquer possibilidade de ver o que tem na frente. E ela pode vir em várias cores, branca, amarela. A branca se parece muito com talco e a amarela parece aquele gás mostarda usado na Primeira Guerra Mundial. O trem é tóxico. Inclusive, ela não é só poeira impedindo a visão. Para quem já andou em areia de praia, ela tem a mesma textura, ou seja, difícil de manter a moto reta em cima dela. Agora imagina manter o rumo na areia da praia sem ver o que tem na frente. Mas continuando, já na subida da Serra do Chapéu, que é considerado o Corvo Branco de Goiás, a poaca fez sua primeira vítima. O Marcelão da Rally Rider, numa saída de curva cheia de poaca, adquiriu um belo lote de frente para a vista da represa. E a Himalayan, com inveja de não ter caído, resolveu fazer malcriação e não pegou. Bressan parou para dar uma força. Mas depois de uma certa má vontade, aos trancos ela pegou e eu consegui subir o resto da Serra do Chapéu, chegando em São João da Aliança, feliz da vida. E depois de uma bela noite de sono, estávamos prontos para os 230 quilômetros do dia seguinte. Pronto para partir para o segundo dia de passeio. Moto já toda desalinhada, a putada pronta esperando para sair. Tá tudo no jeito, olha lá. Vamos andar de moto. Saindo do hotel, depois de encarar um pequeno trechinho de asfalto, entramos na terra, com destino ao Parque Estadual das Águas. Lá fomos visitar uma bela cachoeira que eu esqueci o nome. Mas é claro que na entrada do parque, a Himalayan resolveu fazer graça novamente. Mas aí nada com o quilômetro sendo empurrada pela pedaleira, ela não pegasse e continuasse funcionando. Eu acho que ela ficou entediada com as instruções de uso do parque. Então, pessoal, o rio é caudaloso, fica agudo, você deve conhecer. Pode acontecer afogamento, tem que tomar muito cuidado. Passando umas araras ali agora, se o pessoal quiser ver. Vai ter arara azul, não espanta o povo não, arara azul. Na sequência, após a visita da cachoeira, tocamos adiante para o rio Tocantinzinho, onde encontramos a primeira balsa movida a correnteza.
E a Himalaia, para variar, eu acho que tinha medo de balsa. Quando aprumou para a balsa, ela apagou e teve que entrar na balsa no embalo. Mas eu acho que era medo mesmo. Quando chegou do outro lado, ela pegou e saiu alegremente da balsa. O sistema dessas balsas é bem interessante, não tem motor nem remo. A balsa é empurrada exclusivamente pela força das águas. Tem um cabo que atravessa o rio e a balsa fica presa com 2 cordas. Quando os veículos sobem na balsa, eles soltam o cabo do lado que é para ela ir. Aí a balsa fica meio de esguelha e a correnteza empurra ela para o outro lado. Totalmente ecológico. E quando chega do outro lado, é só fazer a operação inversa e ela volta bonitinha. Isso quando a balsa não encalha. Daí todo mundo vai para trás da balsa, para frente ficar mais leve e poder atracar direito. Então galera, nesse primeiro momento aqui, a balsa deu uma encalhadinha longe da margem, né? E aí o pessoal foi todo lá para o fundo para levantar a frente um pouco e permitir o movimento novamente. E como tem gente que faz tudo pelo marketing, o Marcelão da Rally Rider resolveu comprovar que as bolsas são boas mesmo, até caindo. Mais um tanto de estradinha cheia de poeira e da tal poaca. Inclusive, vale lembrar que toda vez que eu entrava na tal da poaca, eu ficava tão desorientado que eu até esquecia de filmar. Então eu não filmei nenhuma poaca. E finalmente chegamos à tal Vila Garimpinho, onde o meu estômago já estava digerindo a minha coluna vertebral de tanta fome. Estamos aqui em Vila Garimpinho, parando para almoçar agora. Agora que a porca vai torcer o rabo. Lá conhecemos um senhorzinho que já nos aguardava com um almoço típico da região, prontinho, com carne na lata e tudo. Bacana. Após o almoço, já com a plenitude gástrica pós-prandial e alguns cochilos esparramados no chão, partimos para a segunda perna do dia rumo a Niquelândia, onde um hotel nos aguardava com uma piscina cheia de alegria. Mas a Himalaia, sempre a Himalaia, no meio do caminho resolveu fazer graça novamente e na travessia de um riacho ela apagou. Depois de alguns amperes de bateria e uma ajuda do morro abaixo, ela pegou e conseguimos chegar em Niquelândia, onde o tibum foi clássico. E como o dia seguinte prometia, fomos dormir cedo para nos preparar para conhecer o Cascabuio e para dormir numa fazenda, no meio do fim do mundo. O Cascabuio ganhou sua fama quando o Rally dos Sertões de 2018 passou exatamente pelo mesmo local, mas só que na época as estradas estavam bem melhores. A região chama-se Espinhaço do Chicão. No dia seguinte de manhã, encaramos um pequeno trecho de asfalto até a localidade de Moquém. Parada para o descanso. Depois de uns longos 50 km de asfalto. Dali entramos na terra. Seriam mais 80 km até a tal da fazenda. Fácil, né? Tirando a balsa do Rio Bagagem, o trecho era bastante técnico. A primeira parte foram 40 km de estradias abandonadas e trilhas de alta velocidade. Tudo de bom. Nesse trecho, atravessamos vários riachos cheios de pedra e com águas cristalinas. E estava tudo uma alegria só, até que a Himalaia resolveu novamente pifar. Dessa vez debaixo de um solzão brabo. Após uma meia hora com o sol rachando na moleira, a Himalaia resolveu funcionar. Mas aí, eu que não sou nenhum atleta, já estava meio estragado. Na sequência, entramos numa trilhinha subindo a serra com trilhas técnicas de alta velocidade, que cansam bastante, até chegar no topo. Olha que visual! O trem era tão alto que dava até para ver a borda da terra plana. Mas a descida era uma estradinha esculpida na rocha, cheio de pedrisco solto, daquelas que quando você freia parece que a moto acelera. E para manter o equilíbrio,
escolhemos um lado da estradinha e meio que deixamos o trem descer. Só que numa dessas, alguém que estava do outro lado da trilha resolveu passar para o lado de cá. E eu, para não estampar na bunda do cara, voltei para a trilha que ele estava. E eu aí descobri por que ele trocou de trilha. Tinha uma pedra enorme no meio do caminho. Não deu outra. Dei um mortal duplo carpado por cima da Himalaia, daqueles que ficamos um tempo querendo saber que lado é para cima. Depois que o cérebro conseguiu identificar o norte, fiz uma revião geral e estava todos os ossos funcionando inteiro. Só o espelho da Himalaia que foi para o saco. Depois de juntar uma força-tarefa para levantar a Himalaia do chão, afinal ela é pesada, consegui soltar o trem morro abaixo até chegar num riachozinho, que tinha uma pedra no meio do caminho e a pedra estava cheia de limo. Quando eu botei o pé em cima, chão. Chão não, riacho. Daí larguei o brinquedo lá no meio do riacho esperando alguma coisa acontecer. A sorte é que nessa altura do campeonato eu não era o único cansado. E à medida que a galera foi chegando, sentou todo mundo na beira do rio para descansar. Até que em algum momento alguém falou que ainda faltavam 40 quilômetros para chegar na tal fazenda. E a fome já estava começando a dar sinais de vida. Na falta de opção mais razoável, tomamos o rumo. E toca de trilha, estradinha, riacho. Pedraria e tudo mais que vem a calhar quando você está cansado. Até que numa travessia de um rio bem largo e razoavelmente fundo, a Himalaia resolveu fazer graça e pof, no meio do rio. Aí ficou lá aquele troféu espetado no meio do rio. Mas por obra de algum espírito, ela resolveu ligar e eu consegui sair do rio. E toma de estradinha até que ela apagou novamente. A bateria já estava querendo começar a ficar cansada de tanto ligar o motor dela. Mas novamente, depois de algumas tentativas, ela ligou e continuamos andando. Até que chegou, faltando 11 quilômetros para chegar na fazenda, já escurecendo, ela apagou novamente numa travessia de riacho e dessa vez não teve jeito. A bateria miou. Apesar da ajuda do Marcelão empurrando a moto com o joelho bichado, ela não pegou. E como já estava perto, larguei a moto lá, montei na garupa de um brother e fomos até a fazenda. O cara andava bem, mas trilha na garupa, eu já passei da idade. Finalmente chegamos na tal fazenda no apagar das luzes. Mas ainda faltavam 8 caras que ficaram para trás na trilha. E pelas notícias, além da minha moto, tinham outras 3 que ficaram para trás. A outra Himalaia caiu no rio, só ficou a manete para fora. A Africa Twin também caiu no rio e depois de uma tentativa frustrada de ligar, parece que deu calço hidráulico no motor. E a Tiger 900, o cara voltou na garupa porque não deu conta de chegar. Mas como o dono da fazenda tinha uma picape, deu para voltar para recolher os caras que ficaram sem moto e estavam voltando a pé. Mas as motos mesmo só chegaram no dia seguinte. As 2 Himalaias chegaram rodando, a minha e a do Bressan. E a Africa Twin veio passeando de caçamba. A Tiger só foi resgatada na terça-feira. E ainda no domingo, depois de um belo churrasco, já pelo meio da tarde, tomamos o rumo de São João da Aliança. Saindo da fazenda, foram uns 30 quilômetros de estradinha no mesmo padrão da trilha da noite anterior. Aí 40 quilômetros de estradão de terra, daquelas que tem 20 metros de largura, que passam 5 caminhões lado a lado nela. E até que escureceu e chegamos em Águas Frias de Goiás, onde pudemos abastecer para encarar os últimos 100 quilômetros para chegar a São João da Aliança. E isso já à noite. No total, foram mais de 600 quilômetros de estradinhas e estradões, poaca e poeira. Tudo isso no meio do cerrado, no centro do Planalto Central. E com a alma resetada e certo de termos curtido muito a aventura, voltamos para nossas casas com gostinho de ano que vem quero mais. Quero parabenizar a Cerrado Moto Aventura, ao Bressan, ao Paulo e ao Leandro por ter nos proporcionado uma aventura que por muito tempo vai permanecer em nossas memórias e nossos netos provavelmente vão ouvir falar disso. Foram 4 dias de um belo cenário, camaradagem, muita risada e muita diversão, com o couro comendo solto. E para quem quiser curtir mais imagens da aventura, a Rally Rider logo estará disponibilizando um vídeo com as melhores cenas da expedição. O link do canal da Rally Rider estará aqui na descrição. Vai lá que vale a pena. Inclusive,
quero agradecer de ter conhecido a galera lá. É muita gente para citar todos, mas como dizem os mafiosos, tutti buona gente. E se quiserem participar das aventuras organizadas pela Cerrado Moto Aventura, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Inclusive, vai ter o link para o canal de YouTube deles com vários cursos que eles dão. Espero que tenham gostado de saber como foi a aventura da Himalaia no Cerrado. E até semana que vem. Um abraço. Fui! Minha moto